Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Vamos lá. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos professores são paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Estamos aqui para falar mais uma vez aí sobre o pós-jogo de São Paulo 4, Santos 1, pelo Campeonato Brasileiro. Uma ótima vitória, por sinal. Mas antes de qualquer coisa aí, não deixe de dar o seu like aí, compartilhar, comentar. A gente agradece aí do fundo do coração. E também não deixe aí de seguir a gente no nosso Instagram. Lá para vocês aí tem informações sobre o São Paulo Futebol Clube, entrevista coletiva, tudo certinho aí, ó. Aponte a câmera aí, ó, celular aí, vai direto na nossa página lá, @professores são paulinos. Lá para você ter futsal, São Paulo, o basquete tricolor, futebol feminino e tudo aí sobre o São Paulo Futebol Clube. Beleza? Acesse lá que também informações para vocês lá, notícias todo dia. Beleza? E é isso, Japa. Conseguimos uma ótima vitória. Acho que o São Paulo jogou muito bem, apesar da limitação do Santos, mas isso para a gente não importa aqui. O Santos São Paulo jogou muito bem, conseguiu aí uma vitória. Acho que nós temos que trazer coisas boas. Recuperamos alguns jogadores que aí vieram aí para mostrar. Acho que isso mostra um ponto super positivo, principalmente nos campeonatos que o São Paulo tem aí para competir. E outra coisa também que gostaria que você comentasse. Terminou o jogo São Paulo e Palmeiras, mas não terminou a lamentação também, né? Vive lamentando e ainda menosprezando. A arrogância é enorme, né? Bem, e Vamos aí, já? lá. Com relação ao jogo, acho que São Paulo fez um bom jogo, correu riscos, foi bem tranquilo. O estado do Santos, ele é triste, ele é assim. Já vimos o São Paulo passar um pouco por essa fase assim de toma um gol, acabou o jogo. Jogadores, a grande maioria dos jogadores de São Paulo jogaram muito bem, né? Acho que não há muito o que se criticar de ninguém de ontem. Com relação ao Palmeiras, o que que eu posso falar, né? Eles culparam a arbitragem pelos maus resultados, aí não tem mais o que falar da arbitragem. Então, eles falam dos outros times, tá? É, Infelizmente, eu acho que eles têm que. Cada um olha para os seus problemas, entendeu? Eles têm que tentar melhorar, porque andam jogando muito mal, né? E acho que agora eu já esqueci do Palmeiras, agora a gente está pensando aí no Corinthians, num eventual jogo aí com o São Lourenço na Sul-Americana e nos próximos adversários aí, que é o Cuiabá, Bahia, né, no Campeonato Brasileiro. Deixa eles com os problemas deles, né, lá e que lamentem, né? Porque quem perde, quem é eliminado faz isso, tem que se lamentar, né? É triste mesmo, não é bom você acontecer isso com o time, mas acontece, né? Aí. Exatamente. Bem, vamos. Bem, uma coisa é importante falar. Realmente, o time do São Paulo jogou muito bem. O jogo. Isso, o que me deixou bastante entusiasmado é que o Wellington entrou como titular, jogou bem, mesmo voltando de lesão, ele jogou bem. O outro jogador também ali, o Erickson, veio, quase fez um golaço, bola mó bicuda na trave, lá tá balançando até agora lá no gol lá do Santos. E literalmente o Pato, né? Voltou e jogou bem também, entrou bem, jogou bem, fez o gol. Eu acho que essa é uma das coisas que vem aí ajudando muito o São Paulo. Parece que o ambiente está muito bem, e essas voltas, literalmente, da, da parte da comissão lá do Refis, enfim, que vem lá do departamento médico, parece que está vindo aí, está dando um apoio para o Dorival. Isso é importantíssimo, né? Bem, Japa, vou mostrar as notas então para o pessoal Mostrando aí. as notas aqui. Aqui, né, hoje não tem muito o que se criticar, não, porque o time
realmente funcionou, né? Tem gente ainda que acha, né, problema, assim, né? Eu tava vendo aí o comentário de alguns São Paulinos, não, eu não sei o que que é mais. O time ganha, o time se classifica lá na Copa do Brasil, e os caras eles procuram problema, né? É meio Tem gente que procura. triste, né? Então, ó, o Rafael, ele fez uma ou outra defesa ao longo do jogo. No primeiro tempo, ele pegou uma lá do Mendonça. No pênalti não conseguiu pegar, mas faz parte, né? Mas, né, sem nenhum problema, acho que sem nenhuma dor de cabeça, aí ficou com 6,5. Rafinha fez uma boa partida, hein? Fez. Gostei. E assim, muita gente vai criticou um outro jogador que jogou no setor lá dele, lá na. Aí a gente vai explicar por que que o Rafinha também jogou bem, né? Porque o pessoal, às vezes, eles olham assim, eles só olham assim, quem joga bem é só quem faz o gol. Tem outras coisas aí que a gente tem que reparar, mas o Rafinha, jogo seguro, jogou o jogo inteiro de novo, né? Parece que tá numa boa forma física, retomando É, aí, ó. ô, Japa, Interessante, né? eu não sei se você concorda comigo, mas o Rafinha, não por esse jogo, mas pelo decorrer dos jogos aí, pelo que as coisas vêm caminhando, eu acho que o Rafinha vai vivendo a melhor fase dele no São Paulo, né? Acho que é a melhor fase do Rafinha no São É, Paulo neste eu acho momento. que Parece que é. quando ele chegou, ele jogou uma sequência boa de jogos também, mas realmente tá uma fase muito boa mesmo. A zaga, né? Aí falar junto aí, o Diego Costa e o Arboleda. Os dois muito bem, né? O Diego Costa tá pegando ritmo, né? Isso é bom, por causa que ele teve lesão e tudo mais. Acho que tá voltando a confiança, muito bem nos desarmes e tudo mais. O Arboleda é difícil a gente não falar bem, né? Não perde uma no jogo aéreo. Teve um lance lá que o jogador do Santos arrancou, ele foi atrás, aí chegou nele, no final do jogo, desarmou numa boa, né? Ele faz isso, ele é um zagueiro muito rápido, né? Ele consegue acompanhar É as jogadores. passadas largas, né? E assim, putz, não tem o que falar. A zaga ontem foi impecável aí, o Diego Costa com 7, o Arboleda só por causa desse desarme aí ficou com 7,5. O Wellington, né? Vi gente criticando. Poxa, o cara tava parado há mais de O três cara voltou de meses. lesão agora. O cara aguentou jogar um tempo e ainda jogou um pouquinho no segundo tempo. E assim, não achei que ele jogou mal. Ele apoiou. Do lado dele, não teve nada também, ninguém se cresceu pelo lado dele. Para um cara que tava machucado um tempão, uma lesão grave, meu, não tenho o que reclamar, né? Foi uma partida maravilhosa? Não foi. Mas também longe de ser uma partida ruim. Então, ficou com 6 aí, ó, tranquilo aí, não tem. Que bom que o São Paulo tem agora opções, né? O Mendes foi outro aí que alguns criticaram. Meu, qual que era a função dele? Marcar. Quem que jogava no lugar, lá no setor dele? O tal do Lucas Lima. Não pegou na bola, o cara. Se o cara não pegou na bola, é porque o Mendes jogou bem. E fora que ajudou em alguns contra-ataques, tudo mais. Também é Teve outro que. uma falha dele, acho que foi a única. Foi a falha que ele tocou a bola no meio lá, né? Que estava no meio em cima de todo mundo lá. Que ele estava na zaga, ele lançou a bola no meio campo lá, ele jogou como jogou a bola no meio campo, no meio de todo mundo lá. Eu vi esta falha dele. Eu não vi mais nenhuma. Acho que ele foi impecável em todo o resto na marcação, tal. O Eu restante, falo, não eu achei não nada entendo, demais. né, essa perseguição, assim, a alguns jogadores. Eu acho que ele cumpriu bem, né? A gente sabe, os titulares são o Pablo Maia e o Gabriel Neves. Meu, que bom que a gente tem um reserva como ele e que dá conta de jogar. Não sei por que, né, essa perseguição. Outro aí ficou com 7. Outro da novela Os Perseguidos é o Alisson. Muito bem. Jogou muito bem. Meu, tá jogando de segundo volante, bem. Fez o cruzamento pro gol do Caleri, o segundo gol lá de cabeça. Errou pouquíssimo, sabe? Em termos de marcação. Ajudou até contribuiu bem na parte ofensiva, que é uma coisa que ele tem bastante dificuldade. Também não sei por que reclamaram Ó, dele. é Ah, uma coisa, Japa, que
de se admirar no Alisson é a força de vontade dele, assim. Além, Sim, além dessa força de vontade e tudo, ele recompõe muito rápido. O São Paulo tá no ataque, o São Paulo tá pressionando no ataque, o São Paulo perde a bola, meu, ele recompõe o espaço, ele fecha o espaço assim assim, muito bem, muito bem. Teve uns dois lances que o São Paulo estava no ataque e o Santos ia pegar a bola, ia partir para um suposto contra-ataque e tal. O Alisson fechava todas as saídas. Aonde a bola ia, ele estava fechando a saída. É assim, algo muito bem jogado do Alisson. Acho que é uma coisa super importante isso. O Alisson, aquela coisa, né? É uma, é o que me vem, por exemplo, o chamado jogo sujo. Lembra que sim. um técnico falou aí? Ah, o jogador joga sujo, tal. Mas acho que além de jogar sujo, o cara tem que jogar, saber dar passe, saber tocar. E o Alisson tem essa possibilidade, ele E conseguiu fazer acho isso. assim, se ele fizer o jogo sujo e entregar para alguém que faça o jogo limpo, ótimo. É função, Exatamente. que assim, tem uns torcedores de São Paulo que tem uma coisa assim, que todos os jogadores do São Paulo têm que ser bons tecnicamente. Meu, nem na época do Tele era assim. Na época do Tele também. Esses caras aí que é mais novo aí, né? Então, na época do Tele, Ah, eles isso iam pirar com o Dinho, com o Pintado, ia, com o ia, Ronaldão, porque eram os caras ia. que chegava firme. Chegava firme e entregava para quem sabia jogar. Era isso. Iam pirar com esses caras. Então, vamos ter calma aí com essa situação. Araújo, que eu sempre falo aqui, né? Ele é bem constante, mas ontem ele jogou bem. Puxa Quase vida, o fez um cara. golaço, hein? E quase fez o golaço do meio-campo lá, né? E fora, assim, várias jogadas, né? Acho que a única coisa que maculou a atuação dele foi o pênalti. Que ele Foi, fez meio sem foi querer, sem mas querer, foi né, mano? pênalti. Mas foi pênalti. Ele pisou no cara. E Tanto é que tanto, ele nem tanto que reclamou. Ele tomou o tanto cartão que ele até pediu amarelo, ele. desculpa, né? É. Ele fez até assim, valeu, aceitei, beleza, foi sem querer. Então, meu, mas assim, jogando muito bem, né? Ele é um jogador interessante, porque ele finaliza relativamente bem, ele se movimenta bem, ele dá bons passes. Foi bem pra caramba, então ficou com 7,5. O Juan, que foi muito criticado. Por que que ele apareceu pouco? Ele estava fechando o lado direito. Então, o Santos não atacou pelo lado esquerdo, em nenhum momento do jogo em que ele estava jogando. Colocaram lá o lateral Dodô, lá, que eles contrataram e tudo mais. O cara não passou uma. No primeiro tempo, ele não passou uma. Então, o pessoal tem que analisar também a questão tática. Tem caras que fazem funções para outros poderem jogarem melhor. E foi a questão do Juan, né? Que eu achei estranha a escalação, porque tu jogou com três atacantes, mas pô, vai jogar ali aberto. Ele jogou aberto. E o Luciano jogou mais lá, fazendo aquele negócio de meio campo, ó, que o pessoal fala. Então, o cara, o que que mostra isso? Que o Juan consegue fazer outras funções. E isso é muito bom, entendeu? Porque é o que eu falo, eu não acho ele com características de centroavante, como ele jogava na base. Ele não tem características de centroavante. Mas esse jogador de movimentação no ataque e tudo mais, que contribui, meu, se ele tá fazendo isso direito, putz, ótimo. Entendeu? A gente tem que conhecer isso. Ficou com 6. O Luciano, achei que ele fez um bom jogo, pouca firulinha, sabe, querendo chutar no gol. Só o vício de ficar reclamando muito, mas até ontem reclamou menos. Mas finalizou bastante no gol, prendeu pouco a bola, né? Que é uma outra coisa, né, que a gente bate aqui toda hora. Então, assim, se eles focar, jogar sério, sem besteirinha, meu, ele vai ser útil. É um jogador útil. Então aí ficou com 7, né? O Caleri é o que eu cobro sempre aqui. Qual que é a função do centroavante? Fazer gol. Não é jogar bem, não é... tem que fazer gol. E ele, além de ter feito os 2 gols, ele jogou bem. Jogou bem, jogou bem, Podia, jogou bem. podia até ter feito mais no segundo tempo, lá, numa chance ou outra lá de cruzamento que teve. Mas é isso. Centroavante tem que fazer gol, certo? E de novo, gol de cabeça. É o que eu falo, com a bola rolando,
geralmente os gols que ele faz, que não tem erro, é gol de cabeça. Né? Teve o do Palmeiras lá, Posiciona bem, ele se não posiciona bem. era, né, não era bola rolando, mas estava lá livre para cabecear. O gol lá do Alisson, ele percebeu como foi o cruzamento, se posicionou, né, no limite, porque quase deram impedimento, né, fizeram a linha lá, ele estava no limite mesmo. E é isso. O centroavante tem que fazer gol. Ponto. Ficou com 9. Aí os reservas, que entraram bem aí, todos eu acho que contribuíram de maneira Todos. interessante. O David tá numa fase boa, com todas as suas limitações, fez mais um gol, todo torto lá, tal. Meu, Ele parece um paredão já. Os caras teve um lance, não foi o lance do gol, foi um lance logo depois. O David, ele bateu de frente com aquele Dodô do Santos. O cara do Santos parece que bateu nele e foi para trás. Aí o David saiu com a bola assim. Ele é todo meio assim mesmo, troncudo, e a bola ele vai batendo, vai levando, tal, mas ele tá numa fase assim excepcional. Então, cara, não, não bora lá. A tem gente só agradece. A gente só não, e agradece. é o que eu falo. Quanto mais jogadores estiverem jogando bem, melhor para São Paulo. Então ele ficou com 7,5 aí. Bom. O Eu acho que Nestor. ele nunca fez tanto gol em um clube como ele tá fazendo no São É, Paulo, hein? é que no Fortaleza ele chegou a fazer porque ele ficou uns 2 anos e meio lá, né? Então, mas logo, logo, se ele continuar desse jeito, ele passa já. O Nestor. Outros que também o pessoal reclamou. Meu, ontem eu achei que ele entrou bem. Pô. Olha, o Entrou bem passe no no gol. jogo e deu passe pro gol do David. Passe de direita ainda, hein? Vamos colocar nisso, passe de Primeira. direita. Então, meu, não tem o que reclamar dele ontem. Entrou bem, tal, jogou lá, 7. Bom, bom também que ele jogue bem. Não tem que torcer contra ninguém. O Caio Paulista entrou, fez algumas jogadas lá no segundo tempo e tudo mais, né? Já pegou o Santos meio morto também, já foi para cima. Boa, tá numa fase boa. Espero que o São Paulo consiga negociar bem as condições com o Fluminense que ele fique. É uma Ele ótima quer ficar. opção Acho que ele quer ficar. e ficou aí com 6. O Erisson também, meu, finalmente, né, voltou. Deu-lhe uma porrada lá que quase arrebentou com a trave. Né? Você vê o tempo que a bola bateu na trave e subiu e demorou para cair, de tão alto que ela foi. Né? É uma opção, uma boa opção para o ataque. O São Paulo está com bastante opção para o ataque. Né? Graças a Deus você vê que tem bastante. O Marcos Paulo não entra, né? Que é o mais fraco de todos lá, né? Bom assim. E espero que possa jogar mais aí, não se contunda mais. Ficou com 6. E o Pato, né? Ele entrou, o primeiro lance que ele participou, ele deu uma caneta já no cara lá no lado direito. E depois fez um gol que ele criou o gol, né? Tabelou com o David lá. Tem a tranquilidade, né? Ele é um jogador que tem bastante técnica, meu, isso é inegável. E que nesse tipo de situação, entrando no segundo tempo, tudo mais, ele pode ser um jogador útil. Né? Teve muita gente que torceu o nariz. Assim, se ele está recebendo um salário pequeno, né, e por produtividade, né, a gente nunca sabe como que é os termos. Meu, é um jogador que pode ser útil, sim, tá? Pode ser útil. E você Muito vê que útil, ele muito útil. tá feliz e os jogadores gostam muito dele, né? Gostam. Você vê a Ontem na felicidade comemoração dele ficou quando ele claro isso. comemorou, né? Então você vê que o cara quer jogar no São Paulo, gosta do São Paulo, né? E espero que ele contribua mais aí ao longo do ano aí, certo? Então ficou com 7,5. E o Dorival, né? Muito boa atuação, desde a escalação até as substituições. Cada dia melhorando o time. A gente só tem a ficar contente com relação a isso, né? O São Paulo ainda não ganhou nada, mas já melhora muito das condições que nós tínhamos no ano passado para cá, né? Então, parabéns aí ao Dorival, muito boa atuação do São Paulo e a gente espera que nos próximos jogos aí, nos jogos decisivos aí que virão, São Paulo continue mantendo esse mesmo nível aí de jogo, certo? Ficou com 8,5. E é um dos pontos fundamentais esse estilo, porque assim, o ano, o, o ano passado, o São Paulo também foi para a semifinal do Campeonato da Copa do Brasil.
o ano passado foi um ambiente e foi uma coisa totalmente diferente deste ano. Isso é uma coisa que a gente precisa colocar e entender. O ano passado, o São Paulo enfrentou o Flamengo, só que o São Paulo ele veio como um time azarão, a chegar literalmente ali na semifinal, um time que chegou ali e tal, e outra, a colocação do São Paulo no Campeonato Brasileiro não era das melhores, tinha uma dessas condições. Nessa fase agora, o São Paulo vem com outra mentalidade, outro tipo de sistema. O São Paulo é o quarto lugar, está no G4 do Campeonato Brasileiro, semifinalista na Copa do Brasil, e isso é um ponto importante para se colocar. Não que o São Paulo vá vencer, não é isso que eu quero deixar bem claro aqui, não é isso. É claro que a gente quer que vença, assim, mas não estou querendo afirmar isso, mas o que eu estou querendo dizer é que, mesmo com todas essas condições, o São Paulo não está priorizando o campeonato A ou B, porque ele sabe muito bem que se cabe a Copa é algo. A gente está aqui, chegou na semifinal, perdeu, pronto, acabou. E o Campeonato Brasileiro, como que fica? Né? E nós estamos no G4. É uma coisa que, Japa, literalmente, eu vou ser sincero para você, que no começo do Campeonato Brasileiro eu não iria imaginar que o São Paulo estaria no G4. Hoje, eu vou falar para você, o São Paulo está no G4, na frente de alguns times aí que foram badalados para muitos aí. Tem até técnico da seleção comandando o time aí, que a gente está na frente deles. Então, é algo que literalmente eu não acreditava no começo do ano. A questão aí da diferença, assim, tem gente que fica comparando número, isso aí eu acho uma idiotice. Número, você tem que. Não é só o número, você tem que aprender a interpretar a circunstância do número. Então, se a pessoa não sabe fazer isso, não fale de número. Tá? Eu falo porque é minha área, eu trabalho com isso. Exatamente. Então, esse negócio de número igual, você tem que pensar em várias situações. Que campeonato foi jogado, que adversário você pegou. Exato, exatamente. Então não me venham com esse papo. Pontos principais. Primeiro, o São Paulo tem hoje uma defesa sólida, Sólida. um goleiro confiável, então o São Paulo toma poucos gols. Tanto é que o São Paulo é uma das melhores defesas do campeonato. Aí alguém vai falar assim: ah, mas com o Rogério em algum momento que vai fazer também. Tá, mas o São Paulo sempre tinha o limiar de sofrer muito ao longo dos jogos. Segunda situação, o Dorival ele conseguiu, mesmo com a limitação de número de jogadores por causa das contusões, dar um modelo para o time. Não tem aquele negócio de, sai um jogador, desmonta o time. Não, Exatamente, joga exatamente, do perfeito. mesmo jeito. Você vê Exatamente. como o São Paulo defendeu o jogo contra o RB Bragantino e como ele defendeu o jogo com titulares. Então, Exatamente, é o mesmo teve padrão. mesma questão e era com o Jandrei no gol lá e não teve grandes problemas. E outra questão, pelo que os jogadores, pelo que me aparenta, pelo que os jogadores falam, o Rogério era mais ou menos assim, né? Ele falava com os jogadores assim, a gente está aqui longe, mas vocês não são bons o suficiente. Essa era a leitura para esses jogadores. Vocês são bons o suficientes. Eu preciso de jogadores melhores. Vocês não dá. O Dorival tem um discurso completamente diferente. Ele colocou na cabeça dos jogadores que dá para ganhar, Dá que pra ser dá para campeão, chegar o mais longe possível. E você vê a confiança dos jogadores em fazer certos tipos de jogada, né? Você vê que jogador. Ontem teve jogador que chutou do meio campo, pô. Na época do Rogério, duvido que ia acontecer fazer isso. Entendeu? Jogadores partem para cima, tentam fazer jogadas ofensivas melhores, não ficam amarrados a um tipo de situação, porque era o que me parecia quando o Rogério era técnico. Eles tinham que fazer exatamente a jogada treinada pelo Rogério. Não podia improvisar, não podia mudar um posicionamento, não. Tinha que ficar daquele jeito. E amarrado, os caras não conseguem jogar bem. Isso é um fato. Né? Tem que ser um esquema muito bem feito para os caras conseguirem jogar bem. Então você vê uma série de situações. É o que eu falei. São Paulo não ganhou nada. Mas assim, qual que é a perspectiva? Se der um ruim nas Copas, eu acho que dá para o São Paulo manter uma posição boa
e chegar na Libertadores. Porque para o São Paulo, eu acho assim, do jeito que começou o ano, se o São Paulo fechar o ano com uma vaga na Libertadores, se for uma vaga direta ainda, já saiu no lucro, perto do que foi o começo do ano, certo? Dá para ter mais coisas? Dá. Só que é isso. Temos aí adversários difíceis, temos situações aí, né, pesadas para combater. Então a gente não pode colocar, mas que dá uma esperança ver o time jogar bem? Dá. A gente não teve isso por muito tempo. Acho que a Acho que a última gente vez que teve esse gosto, vamos dizer assim, de ver o time com bons resultados foi aquele arranque que teve com o Diniz lá, na pandemia. Depois disso, né, teve lá com o Crespo no Campeonato Paulista, mas foi o Campeonato Paulista, tá? Depois não teve mais, entendeu? É aquele negócio, ganhava uma, perdia duas, aí ganhava uma outra no sufoco. Pelo menos você sente uma confiança no São Paulo, né? Então, eu acho que isso merece ser colocado e mérito do Dorival e mérito dos jogadores também, né? Que foram aí, que melhoraram, que acho que a mentalidade está melhor do time e espero que a gente mantenha e consiga aí bons resultados, né? Essa semana aí o São Paulo não tem jogo, né? Então, pode aí recuperar um pouco fisicamente jogadores, né? Tirar um pouco do cansaço, né? Jogador aí que estava jogando meio machucado, pode voltar 100%. E a partir aí de domingo vem uma outra sequência pesada e que a gente vai ter aí bastante coisa pela frente, mas a gente pelo menos dá um otimismo, vamos dizer assim, o time desse jeito, né? isso é uma coisa, já porque você falou, eu acho que puta, é a chave de ouro, acho que isso aí é mesmo. O, sai jogador e entra jogador, o esquema não muda, o padrão não muda, o sistema não muda e se mantém isso. Isso é um ponto, é uma coisa que a gente não via. No São Paulo, essa questão da zaga, você colocando, a gente tinha o Ferrarese se machucou, tá aí agora, talvez volte, né? O São Paulo conseguiu contratação dele, talvez ele volte aí no finalzinho do ano. A gente tinha o Galopo no meio, perdeu. Então, o Wellington perdeu. E aí o Igor Vinícius perdeu, e a gente falou assim, pô, já era, o Erikson perdeu, falou, pô, já era, não tinha jogador. E agora parece que as coisas estão se encaixando, e isso é muito bom. O Pablo Maia, aconteceu lá uma fatalidade, ele não está podendo jogar, a gente dá, mas não mudou o esquema, não mudou o sistema, mantém, parece que ele está jogando, entende? Não parece, isso é muito legal de ver. Outra coisa, muita coisa que o São Paulo não tinha, isso a gente já comentou nos outros vídeos, além do sistema defensivo ser sólido, é o poder de reação, né, Japa? Coisa que o São Paulo não tinha esse poder de reação, de ficar atrás, tomar aquele gol, pronto, acabou, o mundo acabou, e não ter esse poder de reação, coisa que o São Paulo está tendo. Então, são coisas realmente que deixam a gente otimista. Por que que deixa? Porque a gente não via isso já, porque vai fazer uns 10 anos quase, que a gente não via isso no São Paulo. Então é algo que literalmente deixa a gente bastante alegre, bastante confiante nesse time, né? Mas, como sempre, é São Paulo, então pés no chão, como sempre. Bem, Bem, Japa, encerra para nós aí, bora lá. então, ó, só para fechar, né? Aqui a nossa Sim, Via Cruz, né? A gente num pé no chão. Estamos aí pé com no vinte e chão. cinco pontos, faltam só 20. Tá tudo se encaminhando bem para o São Paulo conseguir esses pontos e vai dar tudo certo e vamos conseguir muito mais, espero aí, né? Então a gente vai continuar falando até o São Paulo conquistar os 45 pontos. Então, pessoal, a gente volta logo logo, né? Agora temos jogos aí só no domingo, mas qualquer novidade, né? A gente vai vendo aí, semana vazia sempre aparece algum assunto, aí a gente mostra, a gente comenta aqui e esperamos aí que o São Paulo mantenha essa situação aí, mantenha a qualidade e que chegue aí o mais longe possível em todos os campeonatos e quem sabe aí vença algum deles. Tá certo? Então, pessoal, um grande abraço. Seja na vitória, seja na derrota, a gente
né? São Paulino, torcedor de verdade, nunca larga o time e vamos São Paulo. Isso aí. Até mais, pessoal. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.